Olá, meu nome é Cristiano Santos e você está no FioriNet. E hoje eu vou te contar o que é SAP Fiori Design Guidelines. SAP Fiori Design Guidelines é um conjunto de orientações conceituais e recursos técnicos para criar aplicativos empresariais que ofereçam uma experiência de usuário consumer grade. A palavra que está em auge é consumer grade. É como uma receita de bolo, orientações e ferramentas. Lembrando, o conceito de consumer grade é tratar o utilizador do sistema como um consumidor de produto ou serviço. Ou seja, eles querem que a gente trabalhe como se estivesse comprando ou como se estivesse jogando alguma coisa, um jogo, comprando um produto. Então, aqui o Guia de Design. Na primeira tela, você pode escolher entre orientações para Android, para iOS e geral, que é browser comum de internet. Cada sistema operacional tem suas particularidades de aparência, como, por exemplo, ícones e fontes próprios para aquele sistema. Então, vamos entrar aqui na orientação geral. Então, aparecem 3 seções e tem um menu lateral. Vamos entrar aqui na primeira seção, que é o Get Started. Então, essa parte Get Started vai ter as orientações conceituais para criar a User Experience, como, por exemplo, os princípios de design que nós falamos, que norteiam o tipo de experiência que o usuário deve oferecer. Tem as orientações para o processo de desenvolvimento orientado ao design, que é uma forma de criar soluções baseadas em design thinking. Na minha opinião, esse é o tópico desenvolvimento orientado ao design. Esse é o tópico que o analista funcional tem que se aprofundar para trazer os conceitos de user experience para dentro da sua realidade. Esse tópico, desenvolvimento orientado ao design, veio junto com o SAP Fiori, mas é independente dele. Ou seja, os conceitos apresentados aqui você pode começar a aplicar amanhã mesmo, no projeto que você tiver alocado, mesmo que não seja de SAP Fiori ou de S4HANA. Porque o foco aqui desse tópico, dessa sessão, não é o técnico e justamente a forma de lidar com o usuário e de construir solução. Então tem um tópico relacionado a temas, mostrando regras para mudar a cor e a aparência do Launchpad, né? A cor de fundo, a cor dos títulos. E o próximo grupo de orientações fala sobre como utilizar as ferramentas inteligentes, que é o foco do SAP Fiori 3. Essas ferramentas têm como objetivo aumentar a produtividade do usuário, automatizando algumas tarefas e ajudando o usuário a realizar outras. Essas ferramentas ajudam o usuário a trabalhar de forma mais inteligente e menos propensa a erro, como, por exemplo, o Situation Handling, que são tipos de alerta para chamar a atenção do usuário para o que é mais importante e evitar que aconteça uma coisa crítica, e recursos de inteligência artificial para classificar informações, ajudando na tomada de decisões, prevendo possíveis resultados. Hoje eu estava vendo uns blogs que falava sobre conversational AI, que é a chatbot, né? Então imagina, igual quando você entra naqueles sites de compra, de tudo, aparece lá um chatzinho, né? Você precisa de ajuda? Então agora vai ter um chatbot pro SAP Fiori também. E uma ferramenta que é de machine learning, que o usuário vai trabalhando no dia a dia e o sistema vai coletando como que o usuário trabalha e vai automatizando as tarefas dele. Olha que legal. Coisa bem avançada, né? Estamos já indo para um outro patamar. Aqui, conceitos gerais. Os conceitos gerais falam sobre a forma que o aplicativo deve se comportar para oferecer a experiência do usuário proposta. Então, é uma mistura de conceitual e técnico. Por exemplo, como deve ser a navegação entre telas e como exibir mensagens para o usuário, seja elas de erro, de alerta ou sucesso. O SAP Fiori aqui nessa seção de navegação, ele fala assim, basicamente que o aplicativo SAP Fiori ideal, ele deve ter 3 telas, que é uma tela de lista, e aí você clica numa lista, ele vai para uma tela de detalhe, e aí nessa segunda tela pode ter uma terceira tela que seria o detalhe do detalhe. E não ir muito além disso, né, de 3 telas. Essa seção aqui de layouts, floor plans e frameworks
contém as informações sobre os templates de aplicativos disponíveis, que servem, como eu falei, para diminuir o tempo de construção e, ao mesmo tempo, manter a coerência visual entre todos os aplicativos. Vamos entrar aqui em um. Então, essa seção de layouts e floor plans é outra que o funcional tem que conhecer. Vai ser utilizado quando vocês forem desenhar a nova solução. Então, primeiro, deve verificar se já tem um template pronto que atenda a forma que a sua solução tem que funcionar. Por exemplo, um relatório, né, um worklist, uma tela de detalhes. Vários tipos de tela aqui em cima. Uma tela de cheia, uma tela que vai aparecer do lado esquerdo uma lista e na tela do meio os detalhes. Pode ser até 3 telas também aqui consecutivamente, mostrando para o usuário 3 seções na mesma tela, né? Independente do processo, esses templates atendem 80% dos cenários que geralmente são desenhados. E eu vou entrar um pouquinho mais nesses templates aqui na próxima aula, quando a gente for falar sobre o desenvolvimento. Vamos voltar. Essa seção aqui de UI Elements mostra agora individualmente todos os componentes visuais disponíveis para ser utilizado em aplicativo SAP Fiori, como botões, tabelas, listas. Essa parte o desenvolvedor acaba se focando mais. Porém, é legal o funcional conhecer os objetos que existem, porque são esses detalhezinhos que fazem diferença na user experience. Por exemplo, o switch. Vou pesquisar aqui um switch. Um switch. Então, um switch é um componente que você pode utilizar para substituir um flag, né? Quem nunca fez uma tela que tem um flag que marca se é sim ou não. Então, se é sim, o flag está ativo. Se é não, o flag está desativado. Então, você bota uma chavinha aqui, ó, que bonitinha, né? Teve um projeto que o usuário estava querendo, sim, um flagzinho para marcar aprovado, e a gente colocou um switchzinho desse, ele ficou maravilhado. Gostou, né? Do switch. E esses foram os guias de design. E vamos continuar agora nos aprofundando nos guias de design.